Boa tarde a todos. Iniciamos a nossa reunião semanal da programação da operação. Meu nome é Carlos, sou da PR e vamos dar início agora ao primeiro bloco. Chamo aqui para a previsão meteorológica a Beatriz. Oi, Carlos, boa tarde. Obrigada. Vou compartilhar a apresentação com vocês. Vamos começar a falar dessa semana. Essa semana começou com a ocorrência de precipitação em forma de pancadas aqui nas bacias da região norte, centro-oeste e aqui no sudeste, inclusive aqui no Alto São Francisco. Mas no decorrer da semana, com a atuação de um sistema de alta pressão nos níveis médios e altos da atmosfera, em torno aí de 5.000 metros a 12.000 metros de altura, esse sistema, a partir de segunda-feira, ficou aqui, no Espírito Santo, norte de Minas Gerais e Bahia. Junto com esse sistema, né, que diminui a chuva, a gente também teve um vórtice ciclônico dos altos níveis da atmosfera, cerca de 12.000 metros de altura. E esse vórtice ciclônico, no início da semana, estava aqui no Piauí, mas no decorrer da semana ele foi indo para o Pará. Com essa entrada desse vórtice, junto com essa alta pressão aqui, a chuva deu uma trégua nas bacias das regiões norte e centro-oeste, e aqui no São Francisco, a partir de segunda até quinta-feira, até ontem. A gente vê aqui que fica tudo, né, cinzinha, que é céu claro, nessa região. E a partir de segunda-feira, a precipitação ficou restrita da bacia do Rio Grande, que fica aqui no norte de São Paulo e sul de Minas, para a região sul, do Rio Grande para o sul. E a configuração observada essa semana foi diferente da observada semana passada, que teve um novo episódio de zacas, que a chuva ficou mais aqui para a região sudeste e centro-oeste. Essa semana não, essa semana a precipitação ficou mais restrita à região sul do país, chegando até o Grande, até aqui o norte de São Paulo e sul de Minas. E aí, desta forma, aqui na bacia do Rio Tietê, Grande, Paraíba do Sul, essas bacias apresentaram chuva fraca ao longo da semana, e aqui na região sul, duas frentes frias avançaram. As frentes frias essa semana elas só conseguiram atingir até o litoral sul de São Paulo. Elas não avançaram mais por causa desse sistema de alta pressão, que ficou atuando aqui de segunda a quinta. E com essas frentes frias avançaram até o litoral sul de São Paulo, e essas frentes frias, duas que avançaram, mais atuação de área de estabilidade aqui no Paraguai, que estabilizou aqui a região sul, esses dois sistemas provocaram chuva fraca em todas as bacias da região sul, sendo que os maiores totais foram observados no centro-oeste do Paraná, beneficiando mais a incremental de Itaipu e aqui a bacia do Rio Paranapanema. Então, a configuração observada essa semana, com as frentes frias avançando até o litoral sul de São Paulo, essa configuração ela favoreceu a geração eólica da região nordeste, que apresentou valores mais elevados essa semana, em relação à semana passada, e também favoreceu a geração solar dos parques do nordeste e do sudeste, por conta do predomínio de céu claro. Do sudeste, principalmente aqui nos parques de Minas Gerais, que ficaram com céu claro a partir de segunda. E as temperaturas elas ficaram elevadas em Porto Alegre, em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e em Cuiabá, que essa semana as temperaturas ficaram maiores do que na semana passada. Então, como foi dito no primeiro slide, essa precipitação em forma de pancadas aqui nas bacias da região norte, aqui no Madeira, Xingu, Tocantins, e aqui no Paranaíba e no Alto São Francisco, essa chuva ocorreu no início da semana, sábado e domingo, porque a partir de segunda a chuva ficou toda restrita aqui para o sul do país. E aí com os maiores totais observados na incremental de Itaipu, no Paranapanema e aqui no Grande, principalmente aqui no Rio Pardo, e aqui no norte do estado de São Paulo. E aí para a semana que vem, no início da semana, amanhã, uma nova frente fria ela avança aqui pelo sul do Rio Grande do Sul, centro-sul do Rio Grande do Sul. No domingo, ela avança pelo norte do Rio Grande do Sul, litoral de Santa Catarina e Paraná.
e o avanço dessa frente fria provoca chuva fraca em todas as bacias da região sul. Todos os modelos numéricos concordam com essa condição. E aí, na segunda, essa nova frente fria, ela avança pelo litoral de São Paulo e na terça chega aqui no litoral do Rio de Janeiro. E ela fica semi-estacionária aqui no litoral do Rio de Janeiro, pelo menos até a próxima quinta-feira. E aí, novamente, essa frente fria semi-estacionária aqui em superfície. Mas os sistemas meteorológicos são típicos do verão, que é a alta da Bolívia, que eu até hoje agora desenhei aqui para vocês, e o vórtice ciclônico dos altos níveis na atmosfera. Esses dois sistemas aqui ocorrem aproximadamente a 12 mil metros de altura. Esses dois sistemas, junto com a frente, eles ajudam a canalizar, a organizar a umidade que vem da Amazônia até aqui a região sudeste, formando um corredor de nebulosidade e precipitação, que é as ACAS, né, que é a Zona de Convergência do Atlântico Sul. Essa vai ser o quarto episódio das ACAS desse período chuvoso. E, novamente, parecido com a terceira ACAS, ela vai se formar de acordo com a sua posição climatológica, que é aqui entre o sul da Amazônia até aqui o Rio de Janeiro, né, até o sudeste. E aí, todos os modelos concordam com essa possível formação das ACAS na semana que vem, a partir de segunda, terça-feira, ficando até quinta, sexta, então provocando precipitação a partir de segunda nas bacias das regiões sudeste, centro-oeste, e aqui na cabeceira, né, no Alto Tocantins, Xingu, no Madeira e no Araguaia também. Só que os modelos eles divergem um pouco, onde eles estão indicando os maiores totais de precipitação. Isso acontece porque cada modelo ele vê esse vórtice ciclônico aqui de forma diferente. A posição dele eles veem de forma diferente. Por exemplo, aqui o ETA, ele vê esse vórtice ciclônico aqui bem no interior do Nordeste. Então, ele acaba secando o Nordeste e deixando os maiores totais aqui para o trecho montante a Três Marias, no São Francisco, montante Embarcação, cabeceira do Doce. Já o GFS, não, ele está vendo o vórtice ciclônico mais para o litoral de Pernambuco. Com isso, ele vê nebulosidade e precipitação aqui na Bahia e do Piauí, o COETA não vê. Por quê? Porque o vórtice ciclônico, no centro do vórtice ciclônico, o movimento do ar é de cima para baixo. Isso seca a atmosfera, né? Isso dificulta, impede a formação de chuva e de nebulosidade de chuva no centro desse vórtice. A nebulosidade de precipitação vai se dar na borda dele. Então, é isso que o GFS está vendo aqui. Como ele vê um vórtice mais afastado do que os outros modelos, ele indica a chuva, ele avança um pouco mais a chuva para o norte. E com isso ele coloca os totais mais para o Alto São Francisco, chegando na cabeceira do Jequitinhonha, no Doce, ele avança mais para o norte essa chuva. E o modelo europeu está um meio termo aí entre o GFS e o ETA, né? Ele vê o vórtice um pouco mais para o interior, mas nem tanto como o ETA. Então, ele avança um pouquinho mais a chuva para o norte, mas nem tanto como o GFS. E ele coloca os maiores totais de precipitação para a semana que vem, ali para a cabeceira do Grande, né, e também para o trecho montante Três Marias e para o Paraíba do Sul. Né? Então, essa diferença, onde eles estão vendo os maiores totais de precipitação, a gente tem que ficar atento, né, e atualizando a previsão ao longo da semana que vem, atualizando se esse vórtice vai ser configurado igual o ETA está vendo, igual o GFS, ou igual o SMWF. Né? Mas, de forma geral, todos concordam que pode ter uma jaca semana que vem, né? Só eles divergem um pouquinho dos totais, onde vai ser os maiores totais de precipitação. E aí, avaliando as outras variáveis, em relação às temperaturas, com essa possível configuração das ACAS, o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília e Palmas vão apresentar temperatura mais baixa do que essa semana, temperatura em declínio, enquanto as demais capitais brasileiras as temperaturas seguem estáveis, sem destaque. A geração eólica, com a configuração da possíveis ACAS, a geração eólica vai cair na região nordeste, vai apresentar valores bem baixos, bem menores do que essa semana. A gente vai ter, semana que vem, uma semana parecida com aquela de 5 a 11 de dezembro. E a geração solar, aqui nos parques do Sudeste, a geração solar vai diminuir por conta dessa
corredor de nebulosidade, né, que vai se formar entre a Amazônia e aqui o Sudeste. E a Bahia também, nos parques da Bahia, a geração solar vai diminuir por causa dessa divergência dos modelos. Alguns estão indicando a nebulosidade até aqui é Bahia, outros já estão dão céu claro na Bahia. Então, por conta disso, a gente colocou em declínio a geração solar na Bahia. Só nos parques da Bahia. Nos outros parques, a geração solar permanece estável. Então, destaque para a semana que vem é a volta da precipitação para as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Essa semana ficou restrita ao Sul. E a geração eólica mais baixa e uma temperatura mais baixa, principalmente aí no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. E uma geração solar do Sudeste também mais baixa. Então, são esses destaques. Obrigada pela atenção. Teu áudio estava no mudo, Carlos. Opa. Obrigado, Beatriz. Continuando, então, nós vamos para a previsão hidrológica e chamamos a Érica. Oi, gente. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a tela. Então, dando continuação, né, à apresentação hidrológica, aqui nós podemos ver a previsão de precipitação para a próxima semana operativa de algumas bacias do sistema Sudeste. A gente pode ver precipitação no grande, né, mais na semana operativa, começando com 5, indo até perto de 15 milímetros. Para a bacia do Paranaíba também, né, um aumento da precipitação da semana operativa, indo até cerca de 10 milímetros. Para a bacia do Paraná, a precipitação variando entre 5 e 10 milímetros nessa próxima semana. E para a bacia do Paranapanema, variação também, né, entre 5, menos de 5 até um pouco mais de 10 milímetros. Então, na previsão do sistema Sudeste, a gente começa a nossa previsão com 70% da MLT, né, ENA em 70%. A gente vê um aumento das vazões ao longo das semanas. A nossa expectativa para esse mês de dezembro é fechar em 61% da MLT. Isso corresponde ao quarto menor do nosso histórico de 90 anos. Olhando para a Bacia do Grande, a gente começa a previsão com 100% da MLT de ENA. Vemos uma estabilidade, né, no valor esperado para as próximas semanas. A previsão de dezembro é 71% da MLT, e isso corresponde ao 22º menor do histórico de 90 anos. Para a Bacia do Rio Paraíba, a gente começa a previsão com 62% da MLT, e no mês de dezembro, 58% da MLT. Isso corresponde ao sexto menor no nosso histórico de 90 anos. Para Paranapanema, a gente começou a previsão observando 63% da MLT. Temos um aumento na próxima semana e a expectativa para o fechamento desse mês é de 64%. Isso corresponde ao 33º menor do nosso histórico. E no Paraná, a gente começa com 67% da MLT, essa previsão. A expectativa para o mês de dezembro é de 63% da MLT e esperamos que isso corresponda ao sexto menor do histórico de 90 anos. Né? No subsistema sul, a gente pode ver a precipitação do Iguaçu e do Uruguai. A gente tem mais chuva, né, nos dias 20 e 22, variando, né, perto dos 15 milímetros no Uruguai. Então, no subsistema sul, a gente começa com 36% da MLT. A gente espera um aumento nas próximas semanas e para esse mês é 9% da MLT. Isso corresponde ao 39º maior do nosso histórico.
Bacia do Iguaçu, a gente começa observando as zenas acima da média, né, 108% da MLT, e a visão para esse mês é 103% da MLT, né, com uma chuva observada maior nas semanas anteriores. Essa visão é o 22º maior no histórico de 90 anos. Já na Bacia do Uruguai, com essa previsão de 56% da MLT, expectativa de aumento nas próximas semanas, o fechamento do mês 60% da MLT. Isso corresponde ao 38º menor do histórico de 90 anos. Agora, olhando as bacias do São Francisco do Tocantins, a gente vê no aumento da chuva ao longo da semana operativa, né, ficando entre 5 milímetros, e também um aumento da chuva conforme vai avançando a semana operativa, né, atingindo o máximo de 10 milímetros. No subsistema nordeste, a gente começa a observar com 35% da média. Estamos esperando o aumento das próximas semanas. Para esse mês de dezembro, a previsão é de 51% da média, o que corresponde a nosso histórico de 90 anos. Olhando agora os postos, né, para acompanhar as vazões no Médio São Francisco, a gente pode ver que os postos de São Francisco eles já estão enxergando uma recessão, enquanto que os postos de montanha ainda estão com o aumento das vazões, né? E o posto de afluência de São Francisco, né? E a expectativa de afluência de São Francisco também. Então, na bacia do Rio São Francisco, no dia presente está chegando 34% da MLT. A previsão mensal, o fechamento desse mês é 51% da MLT, isso corresponde ao 10º menor do histórico também. No sistema norte, a gente está enxergando 47% da MLT, das semanas. A previsão para esse mês é de 56% da MLT, e isso corresponde ao 9º menor do histórico. Para a bacia do Tocantins, a gente tem 38% de a previsão para esse mês é de 42% da MLT, também corresponde ao menor histórico. Agora podemos ver mais espacialmente, né, por bacia, a previsão. Uma parte das bacias estão com uma previsão abaixo de 80% da MLT, né, bem abaixo da média. No subsistema sul, a gente tem um destaque para o Uruguai, para a bacia do Iguaçu, que ficou acima da média, né? Iguaçu e Iaçu, do Uruguai e Jacuí estão abaixo da média. No subsistema sudeste, a gente pode ver a Arema e do Tietê estão em torno da média, né? Paraíba do Sul também. Bacia do Madeira também estão com previsão bem abaixo da MLT. Ver a evolução dessas previsões ao longo das revisões. No subsistema sudeste, no PMO, a gente está tendo 7%. Na revisão 1, a gente já teve um aumento dessa previsão, e estava fechando em 61% da MLT para a revisão 3, para o subsistema sul, a gente teve uma variação, né, no 94% da MLT. Na revisão 1, chegou a 143%, agora na revisão 3, 98% da MLT, né, correspondendo ao 39º maior. Para o sistema nordeste, no PMO, a gente começou com 62% da MLT, um pouco na revisão. Na revisão 3, agora a gente está enxergando uma previsão de 51% da MLT, correspondendo ao menor do sistema. No subsistema norte, no PMO, a gente e indo ao longo das revisões, chegando a 56% da MLT, no menor do sistema. Agora nós podemos ver a previsão hidrológica semana a semana, né, por subsistema, em cada previsão, e depois a expectativa do GVSP para o próximo mês, para janeiro.
Então, no Sudeste, a gente vê que dos cenários do GVASP enxergam 78% da MLT, e daí 85%, e o máximo chegando a 187% da MLT. Então, o Sistema Sul, a média dos cenários, a gente chega, partindo da previsão, né, de 100% da MLT, a média dos cenários para o mês de janeiro é de 98%, a da MLT, e o mínimo 29% da MLT. O sistema Nordeste, né, a média dos cenários para o próximo mês está em 64% da MLT, 29% e até 75% da MLT. E para o Norte, 78% a média, mínimo de 30% indo até 211% da MLT. Agora, olhando o armazenamento, né, nós podemos ver agora em dezembro uma expectativa ainda, uma tendência de queda nos subsistemas Sudeste, Nordeste e Norte. Podemos ver que o subsistema Sul teve uma recuperação nesses últimos dias, mas ainda assim com armazenamentos baixos, né? E olhando a cada reservatório, né, nós podemos ver Serra da Mesa com 20% de AR, Furnas com 13%, Nova Ponte 10%, Emborcação 7%, Três Marias 42% e Tumbiara 6%. E é isso. Obrigada. Muito obrigado, Érica. Dando continuidade, agora vamos ver a operação hidráulica. Nós chamamos o Paulo Diniz. Ok, Carlos, boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só me confirma, por favor, caso vocês estão vendo. Sim. Perfeito. Foi relatado por alguns espectadores, algum probleminha de áudio, a gente não sabe se é da transmissão como um todo, se era só com a Érica. Eu vou continuar minha apresentação, caso alguém identifique algum problema, é só se manifestar lá no chat que a gente avalia alguma providência, tá bom? Bom, em relação à operação hidráulica, né, vou dar uma passada aqui rápida nos resultados que a gente teve ao longo das semanas anteriores, né, nas nossas interações nas salas de acompanhamento ou salas de crise coordenadas pela Agência Nacional de Águas. Essa semana o destaque foram as salas do Tocantins e hoje foi realizada a sala do Grande. Na semana anterior nós tivemos a hidrovia e também tivemos a semana também a do Paranaíba. Boa parte dessas salas não houve nenhuma decisão deliberativa, né? Foram salas cujo cunho era informativo, e eu vou passar aqui em relação aos principais resultados de cada uma dessas salas coordenadas pela Agência Nacional de Águas. Em relação ao São Francisco, né, a reunião que nós tivemos foi na semana anterior, a próxima é prevista para o início de janeiro, e as condições, né, macro condições operativas, as políticas de defluência continuam sendo aquelas sinalizadas na reunião passada, né? Três Marias, o range de operação entre uma defluência mínima de 290 e uma máxima de 750, e Xingó, um range de operação de vazão mínima 800 a uma máxima média mensal de 2.750. Lembrando também que para Três Marias o 750 é uma máxima média mensal. Dentro desse cenário, conforme apresentado nessa última reunião do São Francisco, a expectativa que a gente tem em Três Marias é um armazenamento ao final de janeiro entre 47% e 43% e 47%. Desculpa, isso no início de janeiro. E para Sobradinho, um range variando entre 49% e 53%. A outra sala que a gente tem, informação mais recente, né, foi realizada essa semana, se não me engano, terça-feira, foi em relação à sala de crise, a sala de acompanhamento do Tocantins, na qual a gente mostrou os tradicionais 3 cenários de afluências, né, um cenário pessimista, um cenário médio, um cenário otimista, e o maior destaque que a gente tem é em relação à consideração da defluência média, né, ou no caso máxima, a ser praticada em Serra da Mesa. Esse cenário que eu estou apresentando para vocês aqui é um cenário
no qual a gente continuaria ao longo dessa segunda quinzena de janeiro, praticando uma defluência de 900 metros cúbicos por segundo, que é o que a gente vem fazendo desde o final da temporada de praias. E nesse cenário aqui, a gente também está mostrando um cenário de 900 metros cúbicos por segundo ao longo de janeiro. A manutenção desse cenário, obviamente, vai depender desse cenário de defluência em janeiro para a Serra da Mesa, vai depender do cenário hidrológico que a gente vai enfrentar ao longo de janeiro, principalmente na calha ajusante de Serra da Mesa, né? Certamente, se a gente tiver uma condição de vazões ali dentro de alguma normalidade, até para a gente evitar algum vertimento nas usinas a fio d'água ajusante de Serra da Mesa, certamente essa defluência será reduzida. Tá? Então, nesse cenário aqui, é como se fosse uma visão pessimista da defluência, ou seja, a manutenção da maximização de Serra da Mesa, inclusive em janeiro. A expectativa que a gente tem é que, se tiver alguma afluência dentro da normalidade, afluências dentro da normalidade, a gente faria redução. Tá? Só para destacar, nessa sala de crise, nessa última sala, a gente mostrou também um cenário de 400 metros cúbicos por segundo de vazão defluente de Serra da Mesa para janeiro. Mas considerando o cenário de 900, a variação que a gente tem aqui ao final de janeiro é entre 16% e 21% em Serra da Mesa. Bacia do Rio Paranapanema, também a última reunião realizada foi na semana passada, dia 10, a política de operação, as condições de operação continuam sendo as mesmas. O destaque maior foi o fechamento do vertedouro de Chavantes, tá? A vazão mínima, média, aliás, Conde-Churumbirim continua sendo de 1,56. Chavantes, aquele cenário de 11 a 12, 400 metros cúbicos por segundo e redução nos finais de semana. E a partir de 21/12, redução para 250 metros por segundo, até em função do perfil de carga, que certamente será verificado a partir dessa data. Em Capivara, manutenção da vazão turbinada próximo de um valor máximo dos dias úteis, né, de 1.070, e uma redução no final de semana. E a partir de 24/12, né, em função de uma uma certa carga menor, uma redução para um cenário de uma vazão média de 550 metros cúbicos por segundo. Dentro desse cenário, considerando esse horizonte final de dezembro, esse aqui seria a expectativa de armazenamento. Jurubirim chegando em 13,2%, Chavante 7,8%, Capivara 9,1% e Mauá 28,1%. Em relação às bacias do Sul, também a última reunião foi realizada na semana passada. Essas aqui são as condições, né, de vazão consideradas no cenário da simulação realizada para avaliar o perfil de armazenamento, e esses aqui são as condições de armazenamento verificadas ao final desse horizonte de avaliação. 23% com uma média geral de armazenamento para o Sul, e os destaques aqui, Iguaçu com 21%, Uruguai 19%, Capivari 15% e Jacuí um pouco mais com 39%. Bom, em relação às outras salas de crise ou de situação, conforme eu comentei, né, que ocorridas essa semana, Rio Grande e Paranaíba, e na sexta-feira passada, Tietê-Paraná, foram reuniões meramente informativas, né, em relação à complexidade que o sistema vem vivenciando, principalmente a partir de outubro agora de 2020. Hoje, na reunião de ontem do Paranaíba e na reunião de hoje também foram reuniões de cunho informativo, não houve nenhuma deliberação em relação às condições de operação. O destaque em relação aos volumes de espera é uma pequena revisão do volume de espera de Ilha Solteira Três Irmãos para essa semana, com um valor de 50%, que será formalizado na correspondência a ser enviada no dia de hoje. Carlos, era isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado. E nesse momento, então, nós encerramos o primeiro bloco e vamos para o intervalo. Nós estamos retornando aqui para o segundo bloco, mas antes disso, vamos aqui às perguntas que vieram aqui do primeiro bloco. Primeira pergunta aqui. Qual a expectativa de operação para as usinas do Rio São Francisco no mês de janeiro, uma vez que não estamos verificando uma melhoria nas condições dos reservatórios do Sudeste e Sul? Serão respeitadas as curvas de referência?
passo a palavra para a Simone. Boa tarde, Gabriel. Então, a informação que o INS tem até o momento é a flexibilização da resolução ANA no mês de dezembro, então, por isso a gente está com essa flexibilidade, né, nesse mês, e não temos nenhuma nova informação em relação a janeiro. Assim que a gente tiver alguma informação, será divulgada ou nessas reuniões semanais ou na reunião do PMO. Obrigada. A próxima pergunta, na verdade, são duas. A primeira pergunta é, em relação às vazões de São Francisco, qual a perspectiva do ONS a respeito da política que será praticada em janeiro? E a segunda pergunta é em relação aos mapas de chuva previsto. Ontem tivemos um atraso no modelo europeu, e quando isso acontece, não está claro que os mapas serão usados na previsão de vazões, já que o prazo para aquisição de dados é até 10 horas, de acordo com o submódulo 9.6. Há alguma forma de deixar mais claro para os agentes quais serão os mapas utilizados no dia da VE? Passo a palavra para a Simone. Boa tarde, Jackson. A primeira pergunta, então, eu já até respondi, né, para o Gabriel, vou direto para a segunda. Então, nós temos, já expliquei em alguns momentos isso, são duas situações diferenciadas. Uma é o submódulo 9.6, que trata da disponibilização dos dados meteorológicos, de acordo com esse submódulo, até às 10 da manhã, para a gente disponibilizar as previsões numéricas. E ontem a gente teve um problema técnico para a disponibilização da rodada do Centro Europeu, e assim que foi possível, a gente divulgou essas informações. A gente vinha colocando alguns informes, citando desses problemas técnicos em relação à disponibilização dos modelos numéricos. Ontem teve um atraso dessa divulgação da informação do 9.6. Em outra questão em relação ao uso das informações de precipitação para a rodada dos modelos de previsão de vazões. Então, subsidiadas pelo submódulo 9.5. Lá naquele submódulo, o prazo para disponibilizar os dados de entrada para processamento dos modelos de previsão de vazões é até o final do dia, né, às 18 horas, e o ONS tem cumprido isso. E quando a gente decide usar a contingência, que é o que você está comentando aqui, para o processo de previsão de vazão, assim que essa decisão é acordada, a gente divulga sempre um informe no Sintegre, dizendo que algum modelo teve alguma indisponibilidade, que a gente vai usar a contingência. Então, essa é a forma que o INS está adotando para divulgar para vocês. Obrigada. Obrigado, Simone. Então, vamos dar agora início ao segundo bloco, e perguntas que forem surgindo também, aí a gente coloca para o final da apresentação. Nesse segundo bloco, agora nós vamos ter a apresentação da previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal, e eu chamo o Cam para poder fazer a apresentação. Pessoal, me escutam? Sim? Sim. A imagem chegou também, né? Posso começar, então? Sim. Sim. Uhum. Bom, pessoal, boa tarde. Começando aqui com a apresentação, eu vou passar aqui para o slide Sudeste, né? Aqui tivemos uma redução temporária não, desculpa, uma redução da carga da primeira semana de dezembro em relação à última semana de novembro, né, em torno de 6,96%, e nesses últimos 5 dias aí que tivemos da semana aí, um aumento de 2,77% em relação à semana anterior, principalmente ligado ao aumento de temperatura. No subsistema sul, na primeira semana de dezembro houve um decréscimo ali de 2,53% em relação à semana anterior, e nessa semana um aumento de 8,79%, principalmente ligado ao aumento de temperatura e a carga que já vinha elevada. Para o sistema Nordeste, tem aqui a tendência dela, que apresenta um leve crescimento ali, mas que já vem se prolongando ao longo das semanas, né? Na semana anterior teve 0,25% de aumento e na semana quase 1% ali de aumento. No subsistema norte, né, contrariando a tendência das outras regiões, né, houve um leve decréscimo ali de 0,33% na primeira semana de dezembro,
com 1,3% de redução na semana, principalmente ligado à redução temporária ali da carga de um consumidor livre, ligado na rede básica. Aqui a gente traz análise de comportamento, né, tendência padronizada das regiões, né, cada uma em uma cor. O norte, você pode ver aqui embaixo, que ele é a região que apresenta um leve decréscimo, e as outras 3 regiões, né, norte, nordeste, sul e sudeste, com crescimento. Aqui na variação mensal da tendência carga, temos a variação desse mês em relação ao mês anterior, né? Todos os subsistemas aí apresentam crescimento, exceto o sul, que se manteve estável com um leve decréscimo de 0,2%, mas o norte com 2,8% de aumento, o nordeste 3,8% de aumento e o sudeste com um grande destaque aí de 6,5% de aumento. Aqui na carga verificada diária versus prevista, né, temos que os últimos 7 dias a carga acompanhou muito bem a tendência aí da semana, né, com desvios aí na média em torno ali de 1%. E aqui a carga horária, a prevista versus verificada, que apesar da carga alta, a previsão ficou bem ajustada ali à carga verificada, apresentando desvios em torno de 2%. Terminando aqui a apresentação com o último slide, 64% dos desvios, os resultados da semana, né, ficaram abaixo de 1% e 99,7% ficaram abaixo de 3%, que é um resultado muito bom. Com isso eu encerro aqui, Carlos. Muito obrigado. E agora nós vamos seguir com a apresentação da previsão de carga para o PMO, a revisão semanal. Para isso eu chamo o Douglas. Obrigado, Carlos. Boa tarde a todos. Bem, dando continuidade à reunião semanal, falando agora sobre a carga semanal de energia, primeiramente, como sempre, realizando uma apresentação, né, que temos visto aqui nesse gráfico, em azul, são os valores mensais previstos na revisão 0 para o mês de dezembro. Nessa cor mais clara, nós temos as semanas verificadas ou estimadas. Em verde, nós temos as novas previsões realizadas nessa revisão. E, por fim, em azul novamente, o valor do mês revisto, no caso, o dezembro revisto, em função das atualizações das semanas. De uma forma geral, o mês de dezembro tem sido quente, né? Onde a carga observada na primeira semana foi elevada, na segunda semana reduziu muito em função de precipitação e nebulosidade, causou uma sensação de maior conforto. Porém, nessa semana, como o Leo já falou, as temperaturas voltaram a subir, e com isso a carga também subiu, e apresentou um desvio de 1,7%, com uma estimativa de fechamento na carga semanal de 42.822. Aqui torna-se válido ressaltar que o comportamento observado nessa semana, na terceira semana, encontra-se atípico do comportamento observado no histórico, uma vez que, historicamente, as semanas antes do Natal, elas apresentam reduções, porém, esse ano não foi visto isso. Para a próxima semana, existem as sinalizações de manutenção de temperaturas elevadas em São Paulo e um suave declínio das temperaturas no Rio de Janeiro, destacando que as temperaturas reduzem, mas ainda continuam num patamar acima de 30 graus, então temperaturas elevadas. E com isso nós realizamos uma revisão nas nossas projeções em 2,9%, quando comparado ao valor que nós tínhamos previsto na última revisão para a semana 4. E com isso temos uma nova previsão para essa semana de 40.555. Com as 3 primeiras semanas verificadas, né, e as novas previsões para a semana 4 e 5, nós temos um valor de dezembro revisto de 41.573, o que nos dá um desvio de 1,9% em relação à nossa previsão inicial para o mês. A respeito do subsistema sul, essas 2 primeiras semanas foram marcadas por totais de precipitação elevados, né, que colaboraram para a redução da carga, muito em função da não necessidade da carga voltada para a irrigação. Porém, essa semana as temperaturas se elevaram e esses totais de precipitação ficaram baixos, e com isso a carga de irrigação retomou e a carga sofreu reflexo. O desvio dessa semana foi de 2,8% e a estimativa de fechamento da semana é de 12.945. Para a próxima semana, nós temos as sinalizações meteorológicas de manutenção das temperaturas médias, semelhantes à semana em curso,
ou seja, permaneceram em patamares elevados, né? E com isso nós realizamos ajustes nas nossas previsões para a semana 4, num valor de 4,8%, quando comparado à semana 4 prevista na última revisão, e com isso temos um valor de 12.038. Compondo o mês agora, né, com as 3 primeiras semanas verificadas, a atualização das semanas 4 e 5, nós temos um valor de dezembro revisto de 12.309, o que nos dá um desvio de apenas menos 0,6 em relação à nossa previsão inicial feita para o mês no PMO. No subsistema Nordeste, esse é um subsistema que ao longo das últimas reuniões nós temos falado que encontra-se com um cenário de estabilidade das condições meteorológicas, tanto em temperatura e precipitação. Esse sistema apresenta, vem apresentando ao longo do mês pequenos desvios na semana. Essa semana não foi diferente, com um desvio de apenas menos 0,3. A carga estimada para o fechamento da semana é de 12.080. E dado os pequenos desvios observados e as sinalizações meteorológicas de estabilidade dessas condições, nós não modificamos nossas projeções para a semana 4 e 5, mantivemos o valor de 11.640 para a semana 4 e 11.503 para a semana 5. Com isso, nós temos um dezembro revisto de 11.822, muito próximo ao nosso valor previsto para o mês, com um desvio de apenas menos 0,2%. Por fim, no subsistema Norte, é outro subsistema que em condições, em características meteorológicas, encontra-se bastante estáveis, sem grandes destaques a serem realizados. Essa semana, como o Lio falou, foi marcada por uma redução de carga, muito em função da parada momentânea de um consumidor livre. Para a próxima semana, existe também as sinalizações de estabilidade dessas condições meteorológicas. Com isso, nós realizamos um ajuste de aproximadamente menos 4% na previsão que tínhamos para a semana 4. Dessa forma, nós temos uma nova previsão para essa semana de 5.697. O valor de dezembro revisto encontra-se em 5.840, o que nos dá um desvio de menos 4,1% em relação à nossa previsão inicial para o mês. Aqui nós terminamos a apresentação, aqui nós trouxemos o destaque, tudo que já foi falado para cada um do subsistema, como no subsistema Sudeste Centro-Oeste, marcado pelas elevadas temperaturas nas capitais da região. No subsistema Sul, o desvio observado encontra-se pela elevação das temperaturas, médias verificadas quando comparado à semana anterior, e pelo baixo total de precipitação observado na semana em curso, fato que colabora para o aumento da carga voltada para a irrigação. Para o subsistema Norte e Nordeste, destaca-se a manutenção do comportamento observado, como falado. E nossas premissas para a próxima semana de um suave declínio no Rio de Janeiro, porém as temperaturas ainda continuam em patamares elevados. No subsistema Sul, são esperadas temperaturas sempre próximas, semelhantes às observadas na semana em curso, assim como no subsistema Nordeste e Norte também, temperaturas elevadas, típicas para essa época do ano e semelhantes à semana em curso. Com isso, eu termino aqui minha apresentação. Obrigado a todos. E passo a palavra de novo para você, Carlos. Obrigado. E seguindo, nós temos agora os resultados para o PMO e as intervenções energéticas relevantes. Passo a palavra para o Juliano. Obrigado, Carlos. Boa tarde a todos. Então, a gente dá sequência na nossa reunião semanal da programação da operação. Vamos falar um pouquinho sobre os resultados da revisão 3 do PMO de dezembro, que compreende, então, a semana que começa amanhã, dia 19, que vai até o dia 25 de dezembro. Começamos com um lembrete, na verdade, um lembrete, um convite, O lembrete é a reunião do PMO de janeiro de 21, então, em virtude aí do feriado dos dias 24 e 25, devido ao Natal, a reunião do PMO, então, de janeiro de 21, será realizada na próxima terça e quarta-feira, ou seja, dias 22 e 23. Também em virtude dessa antecipação, a gente vem antecipando todo o calendário, de modo, então, que nós fechamos aí o estudo relativo à revisão 3, que é a última revisão do mês de dezembro, agora nessa sexta-feira pela manhã, e agora à tarde já abrimos o estudo
com relação ao PMO de janeiro. Então, a gente solicita que as informações sejam enviadas, então, até às 11 horas da próxima segunda-feira, ou seja, o dia 21. Né? Então, lembrando, mais uma vez, que o PMO, então, de janeiro vai ser realizado nos dias 22 e 23, na semana que vem. Já fica o convite desde já. Indo, então, para os destaques que a gente sempre traz aí, os destaques para essa revisão 3, tivemos aí, como novidade, o despacho número 3.539, do dia 15 de dezembro, o despacho da ANEEL, da conta da atualização do CVU da usina termoelétrica de Termo, Pernambuco. Então, fica o despacho aí, vai ficar na nossa apresentação para referência. Falando dos resultados, né? Então, conforme a Érica mais cedo comentou sobre a previsão de vazões, também em virtude disso, dessa atualização da previsão de vazões e de outros fatores aí sensíveis, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, tivemos uma redução aí no valor do CMO para a próxima semana operativa. Então, agora temos para essa semana valores na casa aí dos R$190, R$190 médios, né? Estamos com os subsistemas equalizados, com os CMOs equalizados com relação aos patamares de carga pesada e média. Apenas no patamar de carga leve houve o atingimento dos limites de transmissão da região Nordeste com os demais subsistemas, de modo que, então, na carga leve, o subsistema Nordeste ficou com CMO diferenciado, conforme a gente pode ver na figura. Então, conforme a gente sempre traz essa informação, né, dos principais fatores aí de influência. Então, a gente pode ver aí os principais fatores de influência. Tivemos as vazões e os níveis de partida aí, atuando no sentido de reduzir o CMO. Para o Nordeste, isso também é válido. Com esse CMO, o despacho térmico referencial dado pelo DECOMP ficou na casa dos 8.300 megawatts médios. A gente sempre traz também as informações sobre o despacho antecipado às usinas térmicas AGNL. A gente agora olha a semana de 20 de fevereiro a 26 de fevereiro de 2021. Então, nessa semana não houve despacho antecipado para a AGNL, apenas aquele lembrete que a usina térmica de Linhares, né, Luiz R. Melo, permanece com a necessidade de despacho de pelo menos 204 megawatts para reduzir o risco de corte de carga na região de Valadares e região norte do Espírito Santo. Com relação às ofertas aí de energia para a próxima semana, a gente teve uma novidade com relação às ofertas do Uruguai. Então, o Uruguai, nas últimas 2 semanas, não tinha ofertado energia para o Brasil. Para a próxima semana, eles voltaram a ofertar via comercializadoras Eletrobras e Enel, com montantes aí na casa dos 285 megawatts, com CVUs que variam desde 1.072, no caso aqui do bloco 1 da Eletrobras, até 1.257, bloco 2 também da Eletrobras. Quanto a Enel, aí valores na casa de 1.068 para o primeiro bloco, o bloco 1, e 1.252 com relação ao bloco 2. A Argentina manteve os montantes ofertados aí, seguindo a tendência das últimas semanas, em 2.200 megawatts, agora retornando aí àquele formato que também vinha sendo ofertado, né? Nas duas últimas semanas houve uma redução no número de blocos ofertados para 5, mantendo o montante idêntico. Para a próxima semana, então, houve o aumento do número de blocos, mantendo o montante global. Então, CVUs aí associados a esses blocos, do bloco mais barato, bloco 1 na casa dos R$670, até o bloco 8, bloco mais caro, na casa dos R$1.350. Quando a gente olha agora, a gente já está no finalzinho de dezembro, então a gente, olhando a energia armazenada para o subsistema Sudeste, a gente começa a semana aí com valores na casa dos 16,6% e projeta chegar no final do mês aí na casa do 17,8%, e quando a gente olha janeiro, o valor esperado na casa de 26,8%, com aberturas aí de limite inferior e limite superior entre 14% e 50%.
Mesma forma no Sul. O Sul a gente tem um ponto de partida nessa semana um pouquinho mais alto do que o previsto em todas as outras semanas, né? 23,8. Uma excursão aí reduzindo um pouquinho esse valor até o final do mês, chegando aí em torno de 21, sendo o valor esperado aí para janeiro, ao final de janeiro, cerca de 18%, e aí é sempre aquela dispersão entre o limite inferior e o limite superior. Então, desde 80 no limite superior até 3,5 no limite inferior. No subsistema Nordeste, ponto de partida aqui na casa dos 47,4, expectativa de chegar ao final do mês na casa dos 45,8 e olhando janeiro, 46,2%. E limite inferior na casa dos 36, limite superior 76%. Já olhando o norte, então ponto de partida 25,8, andando praticamente de lado ao longo dessas 2 semanas que ainda temos em dezembro, chegando no final do mês na casa dos 24, olhando janeiro com a expectativa de elevação na casa dos 40,7% e limite inferior na casa dos 15%, limite superior na casa dos 82%. Entrando na parte da nossa apresentação relativa às intervenções energéticas relevantes, a gente sempre lembra, então, o nosso critério de relevância, né? As intervenções de unidades geradoras que alterem limites sistêmicos e intervenções de unidades geradoras de grande porte. A gente começa, então, pelas intervenções energéticas associadas ao subsistema Sudeste-Centro-Oeste. Então, na usina de Colíder, uma manutenção envolvendo a usina para teste para verificação de sobrevelocidade programado para o dia 19, sábado, e especificamente na unidade 2, uma manutenção preventiva programada para o dia 21. Na usina de Peixe Angical, uma manutenção na unidade 3, uma manutenção preventiva programada para os dias 19 e 20, é uma manutenção diária, sábado e domingo. Na usina de Furnas, uma manutenção na unidade geradora 5, para o aterramento de cubículo de surto programado para o sábado, e em Tumbiara, na unidade 3, a modernização do sistema de medição programado para o dia 20. Ainda no Sudeste, a usina de Luiz Carlos Barreto, unidade 5, para manutenção corretiva programada para o dia 20. Itaipu, unidade 9A, manutenção para o tratamento e secagem de gás SF6 do vão, programado para o dia 22. E na usina de Capivara, na unidade 1, a substituição de escovas do anel coletor, programado para o dia 21, é um serviço que vai somente das 5 às 6h30 da manhã. Na unidade 3, mesmo serviço, programado para o dia posterior, dia 22, também no mesmo horário. No subsistema norte, uma manutenção envolvendo a usina de Santo Antônio, a parte conectada ao 500kV, margem esquerda, para o teste de recomposição programado para a madrugada de domingo, dia 20. Indo para o subsistema sul, usina de Machadinho, também manutenção envolvendo a usina, manutenção no logboom, programado para os dias 19 e 20. Na usina térmica de Araucária, uma manutenção envolvendo a unidade 2, uma manutenção corretiva programada para o dia 20. E finalizando, na usina de Governador Zé Richa, a unidade geradora 2, uma manutenção geral preventiva programada para domingo, também dia 20. Acredito que era isso, Carlos. Devolvo a palavra para você e a gente fica à disposição. Valeu, obrigado. Muito obrigado. E nós encerramos o segundo bloco da nossa reunião semanal da operação. Estamos retornando agora com o terceiro bloco, mas antes disso, algumas perguntas aqui para a resposta. Nós temos a pergunta do Gabriel Godinho. Boa tarde. O ONS pretende buscar a flexibilização da operação das usinas da cascata do São Francisco junto à ANA e ANEEL para janeiro de 21. Temos também a pergunta do Bruno Belotti. Boa tarde, Simone. Foi comentado que até o final de dezembro de 2020 vale a última resolução da ANA sobre as defluências do São Francisco. Entretanto, a próxima reunião da bacia será apenas no dia 5 de janeiro de 21, após a reunião semanal da revisão da RV1, em janeiro 21. Até lá, não há nenhuma solicitação do ONS para estender o prazo de resolução atual, melhor, da resolução atual e aplicar essa flexibilização das defluências para janeiro 21 e, portanto, utilizar no PMO da semana que vem. O ONS ainda não fez essa solicitação. Passo a palavra para o Juliano.
Oi, Carlos, boa tarde. Então, boa tarde ao Gabriel, boa tarde ao Bruno. Desculpa, Bruno, não vai ser a Simone que vai te responder, mas a Simone teve que se ausentar. Mas ela também já respondeu até no bloco anterior também nesse sentido. Então, só para reafirmar o que já foi comunicado aqui e o que a gente vem falando nas últimas semanas, então permanece válido a flexibilização das defluências lá do São Francisco para dezembro, e não há nenhum encaminhamento diferente com relação a janeiro, tá bom? Essas informações todas a gente vai confirmar para vocês durante a reunião do PMO na semana que vem. Então, na próxima terça-feira, a gente atualiza essas informações para vocês, tá bom? Era isso, Carlos. Obrigado. De nada, obrigado, Juliano. Temos mais uma pergunta aqui do Edgar Franco. Boa tarde. Como será o processo de divulgação da recomposição do GFS para o cálculo da precipitação média prevista? Com quanto tempo de antecedência será informado a volta do uso? Essa pergunta vai ficar para ser respondida após o último bloco. Então, a gente vai dar sequência agora. Iniciando o terceiro bloco, eu chamo a Laura para apresentar os limites elétricos e as principais intervenções elétricas. Com você, Laura. Obrigada, Carlos. Bom, boa tarde a todos. Vamos falar agora dos limites elétricos que têm impacto na programação e as principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Na área do 765 kV e interligação sul-sudeste, temos o desligamento da linha 765 kV Foz do Iguaçu e Ivaporã, circuito 3. O desligamento vai das 7 às 17 horas do dia 22 de dezembro e tem por objetivo sanar um ponto quente numa chave seccionadora e realizar serviços no sistema de proteção. E para que o sistema tenha um desempenho dinâmico durante esse período, para perdas duplas da linha 765 kV Foz do Iguaçu e Ivaporã, circuito 1 e 2, devemos atender as seguintes restrições. Se a geração de Itaipu estiver menor que 4.500 MW, então manter um fluxo no norte-sul menor que 1.600 MW. Se a geração de Itaipu estiver menor que 3.500 MW, então manter o fluxo no norte-sul entre 1.600 e 2.800 MW. Na área norte-nordeste, temos o desligamento do banco de capacitor série 1, da linha de 500 kV Serra da Mesa Samambaia, circuito 1, na subestação de Samambaia. Esse desligamento começou às 17 horas do dia 21 de novembro e vai até às 17 horas do dia 31 de janeiro. O motivo é uma manutenção corretiva no banco após uma explosão e incêndio do mesmo. E para que o sistema suporte perdas duplas e simples nas interligações norte-nordeste, nordeste-sudeste, norte-sudeste durante esse período, manter o recebimento do sudeste centro-oeste em um valor menor que 6.200 MW. Ainda na área norte-nordeste, a gente tem o desligamento da linha de 500 kV Tucuruí-Marabá, circuito 4, com os disjuntores em ambos os terminais. Esse desligamento começou às 7 horas do dia 5 de dezembro e vai até às 17 horas do dia 20 de dezembro. O motivo é a modernização dos sistemas de supervisão, controle e proteção dessa linha. E para que o sistema, durante esse desligamento, suporte contingências simples e duplas de linhas de 500 kV, solicita-se restringir o fluxo do Tucuruí-Marabá dos circuitos remanescentes entre menos 2.500 MW a mais 2.500 MW. Além disso, limitar o somatório dos fluxos entre as subestações de Marabá, Itacaiunas, Marabá Imperatriz e Marabá Açailândia entre menos 2.500 a mais 2.500 MW. Temos também o desligamento da seção de barra 4 da subestação de Tucuruí 500 kV, vai das 22 horas do dia 18 às 7 horas do dia 19, com o objetivo de realocar o bem da linha de 500 kV Tucuruí-Marabá Circuito 4, citado anteriormente, e para que durante esse período o sistema suporte a perda da barra 3 da subestação de Tucuruí, recomenda-se limitar o fluxo na Tucuruí-Marabá dos circuitos remanescentes entre menos 2.000 MW a mais 2.000 MW. Além disso, garantir que o fluxo
na Tucuruí-Xingu seja menor que o somatório do fluxo do Xingu Estreito, Xingu Terminal Rio, mais 100 megawatts. Temos também o desligamento do disjuntor 15C6, de 500 kV da subestação São João do Piauí. Ele começou às 7h45 do dia 9 de dezembro e vai até às 23h45 do dia 22 de dezembro. O objetivo é a substituição desse disjuntor e para que durante esse período o sistema suporte contingências múltiplas associadas à perda de transmissão de linha de transmissão com falha de disjuntor na subestação de São João do Piauí, recomenda-se adotar o recebimento do Nordeste entre menos 6.000 a mais 5.000 megawatts, o fluxo do Norte e Nordeste entre menos 3.600 megawatts a mais 4.000 megawatts, e o fluxo Nordeste-Sudeste menor ou igual a 2.400 megawatts. Ainda na área Norte-Nordeste, nós temos o desligamento do banco de capacitor série da linha de 500 kV Miracema-Gurupi, circuito 3, na subestação de Gurupi. Vai das 6 às 10 horas da manhã do dia 20 de dezembro. O motivo é substituir as fibras óticas que fazem a conexão entre os equipamentos de medição instalados na plataforma e os sistemas de proteção e controle, de modo a restabelecer o sistema 1 de proteção e controle do banco de capacitor série que se encontra bloqueado. E, como consequência desse desligamento, deverão ser reduzidos 200 megawatts nos limites de FNS, do fluxo Norte-Sul, e fluxo Norte-Sul mais fluxo Nordeste-Sudeste, definidos para contingências externas que possam ocasionar a elevação do fluxo da interligação Norte-Sudeste. Seria a perda do bipolo de Xingu, Madeira, perda dupla da linha de 500 kV do Tucuruí-Xingu e corte de geração em Itaipu 60 Hz pelas lógicas 14 e 15. Temos a desligamento da linha de 500 kV de São João do Piauí Boa Esperança, das 7h40 até as 17 horas do dia 20 de dezembro. É para realizar a integração da cadeia de proteção à nova teleproteção, bem como realizar testes entre os dois terminais com envio de comando. E para que o sistema suporte contingências simples e duplas da interligação Norte e Nordeste durante esse período, é necessário adotar a restrição do recebimento do Nordeste entre menos 5.100 a 4.500 megawatts e o fluxo Nordeste-Sudeste um valor menor ou igual a 2.000 megawatts. Temos o desligamento da linha de 500 kV Rio das Éguas, Bom Jesus da Lapa 2, das 0 às 7 horas do dia 21 de dezembro. O motivo é a adequação do CEP de Rio das Éguas, tendo em vista a entrada em operação da nova linha de 500 kV Rio das Éguas Arinos 2. E para que o sistema suporte contingências nas interligações do sistema, é recomendado seguir as seguintes restrições: exportação do Nordeste, menor que 5.000 megawatts, fluxo Nordeste-Sudeste, menor que 1.700 megawatts, e fluxo na Norte-Sul, menor que 2.200 megawatts. Além disso, recomenda-se reduzir em 400 megawatts os limites de fluxo Norte-Sul definidos para os cortes de geração da UHE Itaipu lógicas 14 e 15, perda de um dos bipolos Madeira ou de um dos bipolos Foz e Biúna. Além disso, reduzir em 400 megawatts os limites do fluxo Norte-Sul e fluxo Norte-Sul mais fluxo Nordeste e Sudeste definidos para a perda de um dos bipolos Xingu ou perda dupla da linha de 500 kV Tucuruí-Xingu. Já na área Goiás-Brasília, temos o desligamento do disjuntor 9074 da subestação de Lusiana, 500 kV. Ele vai das 5 horas do dia 18 de dezembro às 17 horas do dia 20. O objetivo é trocar os transformadores de corrente do tipo CTH 550. E durante esse período, para que o sistema suporte dinamicamente contingências com falha de disjuntor na subestação de Lusiana, é solicitado manter as seguintes restrições: a usina de Serra da Mesa, com pelo menos 2 unidades geradoras, operando como gerador ou síncrono. Usina Serra da Mesa, com 3 máquinas sincronizadas. Se ela estiver com 3 máquinas sincronizadas, manter o recebimento Sudeste e Centro-Oeste em um valor menor que 6.200 megawatts. Caso a usina Serra da Mesa esteja com 2 máquinas sincronizadas, manter o recebimento Sudeste e Centro-Oeste em um valor menor que 5.900 megawatts.
O desligamento da linha de 500 kV Lusiana-Paracatu 4, circuito 1, das 16 às 17 horas do dia 20 de dezembro. O motivo é que será necessário dar um pique na linha de 500 kV Lusiana-Paracatu 4, circuito 1, para possibilitar a retirada de isolação do disjuntor 9032 da subestação de Paracatu e do disjuntor 9074 da subestação de Lusiana. Durante esse período, para que o sistema suporte dinamicamente as contingências com falha de disjuntor na subestação de Lusiana, recomenda-se manter a usina de Serra da Mesa maior que 2 unidades geradoras e o recebimento do Sudeste Centro-Oeste menor que 5.100 MW. Na área Acre-Rondônia, a gente tem o desligamento da linha de 230 kV Jauru-Vilhena, circuito 3, das 7 horas do dia 8/12 às 17 horas do dia 23/12. O motivo é a substituição de cadeias de isoladores ao longo dessa linha, e para que a área Acre-Rondônia suporte a perda dupla das linhas de 230 kV Jauru-Vilhena, circuito 1 e 2, recomenda-se manter o fluxo Acre-Rondônia no valor de menos 50 a mais 250 MW. Já na área Rio de Janeiro e Espírito Santo, temos o desligamento da linha de 500 kV Mesquita Viana 2 e o transformador 1-50345 kV da subestação de Viana 2, das 7 às 17 horas dos dias 19 e 20. O motivo é possibilitar a ampliação da subestação de Viana 2 e integração do TR2, transformador 2 de 50345 kV dessa subestação. Como consequência, para que o sistema suporte contingências duplas de linha de transmissão no tronco 345 kV entre Adrianópolis e Vitória, recomenda-se adotar restrições de geração, que seriam garantir que a geração da UTE Norte Fluminense e Termomacaé esteja entre 550 e 1.400 MW, geração da UTE Viana maior ou igual a 174 MW, e geração da UTE Luiza R. Melo maior ou igual a 196 MW. Na área do LUCC, teremos a operação do SIM com unidades geradoras de Itaipu 50 Hz separadas, alimentando a ANDE de forma exclusiva, das 7 às 11 horas do dia 20/12, com o objetivo de realizar manutenção corretiva no painel de controle de geradores que estão inoperantes, na UHE Itaipu 50 Hz. Como consequência, devido a essa topologia, né, de operação com as UGs de Itaipu 50 Hz separadas, alimentando o ANDE de forma exclusiva, a transmissão de potência pelo LUCC fica à mercê da disponibilidade das unidades geradoras de 5 a 9A de Itaipu 50 Hz e das linhas de 500 kV margem direita Foz do Iguaçu circuitos 3 e 4 e Itaipu margem direita circuitos 3 e 4, o que significa restringir o elo em um valor menor ou igual a 2.600 MW. Já na parte de gerações térmicas por razão elétrica, nós temos a geração da UTE Lacerda, né, na área sul, e ela tem como objetivo evitar um corte de carga quando da contingência simples em equipamentos da rede de operação dessa região. E para isso a gente solicita a UTE J. Lacerda despachada em um valor de 410 megawatts, com essa distribuição de unidades geradoras conforme essa tabela. Na área do Rio de Janeiro e Espírito Santo, também temos uma solicitação de geração térmica por razão elétrica da UTE Luiza R. Melo, para reduzir o risco de corte de carga na região de Governador Valadares e no norte do Espírito Santo, no caso de uma contingência simples da linha de 230 kV Mesquita Governador Valadares 2. Para evitar isso, a gente solicita uma geração da UTE Luiza R. Melo igual a 196 megawatts. Bom, queria falar também a respeito das diretrizes para a operação do SIM durante o período específico de festividades de Natal e Ano Novo. A resolução número 1 de 2005 do CMSE diz que, quando da ocorrência de eventos de grande relevância, o ANS deve propor medidas especiais de segurança para garantir o suprimento de energia. Com esse objetivo, foi criada a Nota Técnica 130 de 2020,
que apresenta medidas complementares para assegurar a operação do Sistema Interligado Nacional durante as festividades de Natal e Ano Novo. Essa nota técnica determina o bloqueio de intervenções no período do Natal e Ano Novo. O período do Natal seria das 0 horas do dia 24 às 24 horas do dia 25 de dezembro. Já do Ano Novo, das 0 horas do dia 31 de dezembro às 24 horas do dia 1º de janeiro. Há exceções para esse bloqueio de intervenções, que seriam para as intervenções de caráter inadiável, quando se considera a preservação de vidas humanas, integridade dos equipamentos e segurança do SIM, ou intervenções de caráter sistêmico que possam agregar segurança adicional para a operação do SIM. No que diz respeito à segurança da operação das interligações, são propostas medidas para um período específico, que vai das 18 horas do dia 24 às 6 horas do dia 25, bem como das 18 horas do dia 31 de dezembro às 6 horas do dia 1º de janeiro. Durante esse período, para que o SIM suporte perdas simples ou duplas nas interligações, recomenda-se adotar as seguintes restrições. Adotar o critério N-3 no sistema de 765 kV, lembrando que a programação no dia D-1 poderá adotar o critério N-2 em função de condições eletroenergéticas. Manter o somatório do elo Xingu estreito mais Xingu terminal Rio menor ou igual a 3.000 MW, o fluxo no norte-sul menor que 3.000 MW, soma dos bipolos madeira menor ou igual a 4.100 MW, back-to-back da coletora Porto Velho menor ou igual a 250 MW, recebimento do Nordeste entre menos 5.500 a mais 5.500 MW, fornecimento pela região Sul menor ou igual a 4.000 MW, fluxo para o Rio Grande do Sul menor ou igual a 4.300 MW, e fluxo Manaus entre menos 50 e mais 50 MW. Temos também solicitação de geração térmica por razão elétrica durante essa operação especial, que seria a UTE Jorge Lacerda em um valor maior ou igual a 406 MW, a UTE Norte Fluminense mais a UTE Termomacaé maior ou igual a 700 MW, a UHE Nilo Peçanha, Fontes, Pereira Passos, mais a UTE Seropédica maior ou igual a 500 MW, UTE Termorrio maior ou igual a 800 MW, e o fluxo no defasador de Angra, mais a UTE Santa Cruz, maior que 450 MW. Esses são os nossos destaques. Eu volto a palavra agora para o Carlos. Obrigado, Laura. E dando continuidade aqui ao nosso terceiro bloco, nós temos a apresentação da política operativa. Eu passo a palavra para a Thaís. Boa tarde, eu vou iniciar o compartilhamento da minha tela. Oi, Thaís. Está aparecendo. Sim, só vou maximizar a tela aqui. Pronto. Ok, então boa tarde a todos. Eu vou iniciar agora a apresentação da política operativa da semana do dia 12 e dia 18 de dezembro. Iniciando então, analisando os resultados de geração térmica, fazendo uma comparação entre os resultados do DECOMP e do modelo D100, é possível verificar algumas diferenças entre os resultados de geração térmica entre esses dois modelos. Essas diferenças, elas ocorreram devido a diferenças de ordem de mérito, unit commitment, e também diferenças de informação de disponibilidade informadas entre os modelos DECOMP e modelo D100. É possível verificar que no período do final de semana, o modelo D100 fez o desligamento de mais unidades geradoras em relação ao DECOMP, e também, durante a semana, é possível verificar que no dia 15 de dezembro, o D100 foi executado sem unit commitment, e por isso é possível verificar uma maior oscilação, maior variação de geração térmica durante o dia. Partindo para a comparação dos resultados do modelo D100 em relação à programação praticada no PDP,
para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, é possível verificar que a geração hidráulica programada no PDP teve algumas diferenças em relação ao modelo D100, muito poucas, pequenas, mas ocorreram devido à necessidade de ajustes para o Unit Commitment hidráulico e também para fechamento do balanço do SIM. Em relação à geração térmica, nota-se que houve uma elevação no PDP em relação à geração térmica indicada pelo modelo D100, e essa elevação ocorreu devido ao despacho térmico por garantia energética autorizado pelo CMSE. Em relação ao subsistema Sul, nota-se que houve uma redução da geração hidráulica no PDP em relação à indicada pelo modelo D100. Isso ocorreu com o objetivo de preservação dos armazenamentos das bacias da região Sul, segundo as diretrizes do CMSE. Em relação à geração térmica, note-se que houve uma elevação no PDP em relação à indicação de geração térmica do D100, e isso ocorreu devido ao despacho por garantia energética e também a redeclarações de disponibilidade dos agentes. Em relação ao subsistema Nordeste, é possível verificar que houve uma pequena redução no PDP em relação ao D100, em termos de geração hidráulica. Esses ajustes eles foram necessários para a compatibilização das regras operativas da Bacia do Rio São Francisco, das diretrizes da política operativa e também adequação ao balanço do SIM. A geração térmica nesse subsistema, ela foi elevada na etapa de programação no PDP em relação ao despacho indicado pelo D100. Isso também aconteceu devido ao despacho por garantia energética segundo as diretrizes do CMSE e devido a redeclarações de disponibilidade e inflexibilidade dos agentes. Em relação ao subsistema Norte, é possível verificar que houve a redução de geração hidráulica no PDP em relação ao indicado pelo modelo D100. Esses ajustes eles foram necessários devido a diferenças na previsão de vazão, ajustes de Unit Commitment hidráulico e também para atendimento de limites elétricos. Na região Norte, também houve algumas pequenas diferenças de geração térmica entre o D100 e a programação PDP. Essas diferenças ocorreram devido ao despacho por garantia energética e à redeclaração de disponibilidade informada pelos agentes. No período do dia 12 até o dia 18 de dezembro, teve ocorrência de intercâmbio internacional. Não houve intercâmbio com o Uruguai, porém todos os dias da semana operativa houve intercâmbio com a Argentina e ele foi realizado pelas conversoras de Garabi 1 e Garabi 2. Agora a gente vai falar um pouco sobre o balanço da programação semanal. É possível verificar como durante essa semana operativa a carga ela foi um pouco mais elevada em relação à semana anterior. O recebimento da região sul também se destaca com um recebimento significativo, da ordem de 3,7 gigawatts. Houve importação da Argentina, da ordem de 1,7 gigawatts médios. E também gostaria de destacar aqui a elevação do Madeira e do Norte Xingu, com uma evolução, a melhora da hidrologia dessa região. Analisando o balanço da programação semanal, agora em períodos de meia e meia hora, é possível notar como o subsistema Sudeste e Centro-Oeste necessita da importação de energia dos demais subsistemas no período de carga média e carga pesada, e também é possível verificar como a sua geração hidráulica ela sofre modulações de acordo com o perfil de carga, e a geração térmica ficou como uma geração de base. Na região sul, nota-se que esse subsistema é um subsistema que teve necessidade de importação de energia durante todos os horários do dia. A geração base foi feita com térmicas e com a importação internacional, e a hidráulica sofreu bastante modulação, fazendo as alterações conforme o perfil da curva de carga. Em relação ao subsistema Nordeste, é possível verificar como esse subsistema é o principal exportador de energia do Sistema Interligado Nacional nessa semana. A geração de base é feita com a geração eólica, e a exportação do Nordeste ela varia conforme a disponibilidade da geração eólica. Também nota-se a ocorrência de geração térmica.
Em relação ao subsistema norte, é possível verificar como ele também é um subsistema que está fazendo uma importação, principalmente em períodos de carga média pesada, e nota-se um certo equilíbrio entre a geração hidráulica e geração térmica. Agora, nessa tabela, a gente apresenta um principal resumo dos motivos de geração térmica que ocorreram na semana do dia 12 ao dia 18. O valor médio de geração térmica nessa semana operativa ficou quase 14 gigawatts médios. Cerca de 60% dessa geração ocorreu devido à ordem de mérito, cerca de 28% devido à garantia energética, 8% devido à inflexibilidade, mas também teve a ocorrência de geração por unit commitment e também por razão elétrica, sendo que a razão elétrica ela ocorreu somente no subsistema sudeste para atendimento da área do Espírito Santo. Agora a gente apresenta os resultados de CMO, tanto do modelo D100 quanto do modelo DCOMP, para cada meia hora dessa semana operativa. Para o subsistema sudeste, é possível verificar como existe um acompanhamento entre o CMO do D100 e do DCOMP, com exceção dos períodos de ponta de carga durante a tarde, no qual o D100 faz uma elevação do CMO. O destaque seria o dia 18/12, no período das 16 horas e 30 minutos, no qual houve um pico e o CMO atingiu a casa dos R$800 por megawatt-hora. O subsistema sul ele apresenta um comportamento muito similar ao do subsistema sudeste. Em relação ao subsistema nordeste, nota-se também um acompanhamento do CMO do D100 em relação ao DCOMP, com exceção do período do final de semana, no qual o CMO do D100 sofreu redução devido à redução da carga desse subsistema. Em relação ao subsistema norte, nota-se também um acompanhamento do CMO do D100 em relação ao DCOMP. Agora a gente apresenta os resultados de CMO através de uma distribuição georreferenciada. Foi escolhido como base o dia 18/12, no período das 16 horas e 30 minutos. É possível notar como o subsistema sul, sudeste, centro-oeste e parte da região norte encontram-se com o CMO uniforme, na casa dos R$800 por megawatt-hora. Já o subsistema nordeste encontra-se com também bastante uniforme, mas com o CMO bem mais reduzido, da ordem de R$250 por megawatt-hora. O subsistema norte ele apresenta variações, apresenta regiões com CMO mais elevado e outras com CMO mais baixo. Agora a gente apresenta os resultados de CMO através de uma análise estatística, através da ferramenta do Boxplot, no qual é possível verificar a variação do CMO nas barras dentro de um subsistema. Então, através da figura, a gente consegue verificar qual que é o valor da mediana, do primeiro e terceiro quartil, mínimo e máximo dos dados, e também possíveis outliers que salientam alguma situação especial. Em relação ao subsistema sudeste e centro-oeste, é possível verificar como o CMO ficou bastante uniforme entre todas as barras, porém, no horário das 16 horas e 30 minutos, as barras sofreram uma alteração, uma elevação do CMO na ordem de R$800 por megawatt-hora, devido à necessidade de fechamento do balanço energético. O subsistema sul, ele apresenta um comportamento bastante semelhante com o do subsistema sudeste. Já o subsistema nordeste apresenta alguns outliers. O outlier superior ocorre devido à linha de 230 kV, Apolônio Salles, Paulo Afonso III. Devido ao desligamento dessa linha, as barras associadas a essa linha acabaram ficando ilhadas, causando essa elevação no CMO. Também no subsistema nordeste tem a ocorrência de um outlier inferior, devido ao conjunto eólico Serra do Mel. Isso ocorreu devido ao atingimento do limite térmico da linha que escoa a geração do conjunto eólico Serra do Mel. Em relação ao subsistema norte, é possível identificar dois outliers inferiores. No período das 3 horas da manhã até 5 horas da manhã, a UTE Manauara teve que ter sua geração limitada devido à ocorrência de um SGI, levando o CMO das barras conectadas a essa UTE a zero. E no período das 5h30 até as 14 horas,
houve um outlier também inferior devido ao fluxo Manaus, pois houve atingimento do limite de exportação do fluxo Manaus. No período das 16 horas e 30 minutos, houve também uma elevação de CMO, então houve um descolamento das regiões do Sistema Norte. As áreas de Manaus e Amapá apresentaram esses maiores valores de CMO, chegando até os R$800 por megawatt-hora. Apresentando, então, os resultados de balanço energético durante todo o ano de 2020, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, é possível verificar como, ao longo do ano, houve a redução da carga devido à pandemia, com a posterior recuperação. A partir do mês de outubro, houve uma elevação da geração térmica, devido à garantia energética, e também a modulação, né, da geração hidráulica para atendimento da carga. Em relação ao subsistema Sul, é possível verificar como no início do ano esse subsistema era fortemente importador, devido às condições hidrológicas desfavoráveis e a geração hidráulica reduzida. A partir da metade do ano, houve uma recuperação dessas condições hidrológicas, que permitiu uma maior geração hidráulica, sendo que esse subsistema passou, inclusive, a se tornar um pouco exportador. Porém, a partir de outubro, a gente tem essa alteração do quadro, novamente uma situação hidrológica desfavorável, que faz com que o Sul volte novamente a ter que importar energia. Em relação ao subsistema Nordeste, é possível verificar como esse subsistema iniciou o ano como importador de energia, porém, ao longo na próxima metade do ano, houve uma recuperação das condições hidrológicas, uma possibilidade de maior geração hidráulica e também uma maior disponibilidade de geração eólica. Em relação ao balanço energético do subsistema Norte, nota-se como esse subsistema iniciou o ano sendo fortemente exportador, com uma alta geração hidráulica. A partir de março, houve uma redução da geração hidráulica, no período de março, realmente por causa da redução da carga, mas nos meses posteriores, devido à alteração das condições hidrológicas, sendo que nos últimos meses, esse subsistema encontra-se praticamente atendendo a sua própria carga, sendo levemente exportador. Seria isso, Carlos. Obrigada. Retorno a palavra para você. Obrigado, Thaís. E a gente agora faz o nosso intervalo. Daqui um pouco estamos de volta. Bom, estamos de volta. Agora vamos às últimas perguntas aqui. Nós temos uma pergunta do Guilherme Oliveira. Prezados, boa tarde. Apesar do modelo D100 conseguir tratar internamente as inviabilidades do problema de otimização, conseguindo convergir o cenário original, o ONS flexibiliza manualmente as exceções, usualmente no arquivo OPER-OH. Por qual motivo não é utilizado o resultado convergido internamente pelo modelo D100? Passo a palavra para a Cindy. Oi, Carlos. Obrigada. Obrigada, Guilherme, pela pergunta. Então, sim, assim como você indica, o modelo D100 ele é considerado, ele é usado pela programação diária para dar uma proposta de geração para as usinas hidráulicas e térmicas. Após a publicação do DEC, do modelo D100, né, a ONS dá uma janela de 1 hora para receber comentários dos agentes. E nessa janela, após essa janela, a equipe do POS-D100 converge a saída do modelo D100 junto com os comentários dos agentes, especificamente na parte de geração hidráulica. Essa convergência é bastante importante, já que o modelo D100, nesse momento, não considera restrições de UCH, restrições de único mínimo hidráulico, nem algumas restrições, por exemplo, média diária, média mensal. Então, essa convergência é bastante importante. E após essa convergência, a gente tem uma nova proposta de geração hidráulica. Então, é por isso que o ONS altera o despacho hidráulico em relação à saída do modelo D100. Obrigada, Carlos. Alô, Cindy? Sim? Obrigada. Estão me ouvindo? Sim, sim. Ela já respondeu, Carlos.
Eu acho que eu perdi um pouco a conexão aqui. Já foi respondido, né? Já. Ok, obrigado. Imagina. Nós temos uma pergunta aqui do Vitor Alexandre. Vocês disseram que não há encaminhamento diferente para janeiro com relação às vazões do São Francisco. O que significa exatamente isso? O ONS irá cumprir a regra prevista e travará o limite da vazão ou seguirá com a mesma operação de dezembro? Passo a palavra ao Juliano. Oi, Vitor, boa tarde. Vamos tentar deixar um pouquinho mais claro. Então, dezembro, né, que é onde estamos, seguimos com as regras flexibilizadas. Janeiro, há um retorno natural com as efluências seguindo as curvas de segurança. E não há nenhum encaminhamento diferente até o momento que modifique isso para janeiro. Então, foi isso que a gente quis dizer quando a gente falou que não há nenhum encaminhamento diferente. Dezembro, seguimos fazendo o que estamos fazendo, e em janeiro retornaremos a considerar aí as defluências seguindo as curvas de segurança, e não há nenhum encaminhamento diferente até esse momento. E a gente lembra que na reunião do PMO, então, na semana que vem, a gente revalida essas informações que a gente está trazendo para vocês hoje aqui. Tá bom? Valeu, obrigado. Obrigado, Juliano. Próxima pergunta aqui, do Rafael Oliveira. Caros, boa tarde. A autorização de despacho por garantia energética por parte do CMSE continuará para a próxima semana? Para janeiro, existe alguma expectativa do ONS para a continuidade desse despacho? Passo a palavra à Cândida. Obrigada, Carlos. Obrigada, Bruno, Rafael. Obrigada pela pergunta. Na verdade, a gente não pode antecipar, esse comando é dado pelo CMSE, a gente não pode antecipar o que o CMSE vai comandar. Tá? Até o momento, a gente não tem nenhuma orientação contrária em relação ao despacho, mas isso é revisto por uma periodicidade que tem sido semanal. Tá? Hoje ainda vai ter uma reunião do CMSE, eles têm autorizado semanalmente, eles renovam essa autorização, mas a gente não pode não antecipar, porque esse é o comando do CMSE, mas especialmente para janeiro. Obrigada. Carlos, te devolvo. Obrigado, Cândida. Temos uma pergunta aqui do Edgar Franco, que a gente está retornando com ela aqui para a resposta da Simone. Boa tarde. Como será o processo de divulgação da recomposição do GEFS para o cálculo da precipitação média prevista? Com quanto tempo de antecedência será informado a volta do uso? Essa palavra é para você, Simone. Boa tarde, obrigada, Carlos. Então, como na época foi comentado, né, a gente precisa de um histórico de 120 dias pela metodologia para poder ter o GFS compondo a precipitação média, junto com o ETA e com o SMWF. Nós estamos acompanhando essa composição do histórico, e quando tivermos mais informações, nesse momento nós não temos ainda como colocar o modelo GFS, a gente vai divulgar para vocês nesses fóruns. Obrigada. Obrigado, Simone. Obrigado. Alô, som? Nós estamos ouvindo você, Carlos. Ok, obrigado. Essas foram as perguntas aqui respondidas. Então, nós estamos chegando ao final da nossa reunião e gostaríamos de agradecer a presença e a participação de todos. Uma boa tarde.